Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um GRTBcast. Para quem não assistiu o anterior, assista, falando sobre inteligência artificial, bem bacana. Hoje o nosso episódio vai tratar da reforma tributária e dos desafios para os gestores de RT. Meu nome é Thiago Picciotti Paes, sou consultor especialista na área de relações de trabalho. Estou aqui com o professor André Teixeira, meu parceiro de podcast, professor Dadon Cabral, também especialista na área de relações do trabalho. E estamos aqui com o nosso entrevistado de hoje, uma das maiores autoridades, com certeza, no assunto, uma das pessoas que eu conheço há muito tempo e eu sei que é muito gabaritada para dizer e conversar sobre esse assunto. Foi uma das pessoas que liderou a CNI na área de relações de trabalho por 6 anos, executivo da Rede Globo, formou, coordenou e publicou 101 propostas, né, as 101 propostas para a modernização da reforma trabalhista, um dos defensores da reforma tributária e sócio-diretor da CBPI Produtividade Institucional, o nosso grande amigo aqui, Emerson Casale. Professor, mais alguma coisa para falar de bem do Emerson Casale? Hoje ele é empresário, né? Hoje ele ganha dinheiro, né? Trabalhou muitos anos, né? Hoje ele ganha dinheiro, mas é realmente uma figura que representa, é da área de relações trabalhistas e tem muito conhecimento, participa há muito tempo das discussões relativas à reforma tributária. Emerson, então, muito prazer. É muito bom recebê-lo aqui no nosso GRTBcast, nesse segundo episódio. E a bola está contigo. A gente quer saber um pouco sobre a reforma tributária. O que a gente pode esperar, o que a gente não pode esperar. O que você pode nos dizer aí, pelo menos inicialmente? O que é a reforma tributária, Emerson? Boa. Simplifica um pouco isso para gente aí. Você me falou outro dia que ela aumenta o custo e reduz. Eu achei que é meio conversa, mas vamos lá. Sim. Olá, Tiago. Tiago, um amigo de longa data, a gente, da origem da GRPS Digital, discussões que a gente fez lá atrás. Vou cumprimentar aqui também, um olá para o André, nosso professor André Teixeira. André também, muitos anos aí juntos, uns 20 anos de estrada aí juntos nessa coisa das relações trabalhistas, discutindo isso no Brasil, né? Assim, uma admiração gigante aí pelo André. Eu acho que todo mundo tem, né? Não é privilégio meu admirar o André, né? E, enfim, cumprimentar todo mundo que assiste a gente. Vamos lá, o que é reforma tributária, né, André? Eu vou começar com uma explicação bem simples, tá? Assim, a gente tem diferentes tipos de impostos, né? A gente tem imposto de renda, sobre renda, a gente tem imposto sobre a folha, né, que é a contribuição, a gente tem imposto sobre propriedade, PTU e etc. E a gente tem vários impostos sobre o consumo, né? E esse consumo, seja quando a gente consome alguma coisa, seja quando uma empresa consome de outra empresa. E aí a gente tem PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, um monte de legislação, um rolo absurdo, um monte de modelo diferente, enfim. E vem essa reforma agora e trata disso. Ela trata da reforma dos impostos do consumo e transforma isso praticamente em um imposto só, num modelo só, tá? Ainda que a gente tenha um conjunto de situações diferentes, algumas alíquotas reduzidas, alguns setores que precisam de alguma adaptação, mas em termos de simplificação, para as empresas vai ser uma reforma assim que simplifica demais, traz muito mais segurança jurídica e vai ser muito automatizada também os pagamentos de impostos, as compensações de crédito, enfim, tem ali só algumas imperfeições, mas é uma reforma muito, muito importante para o país, tá? Pô, Emerson, você falou que muda muita coisa para a empresa, né? Você disse que isso simplifica. Então, assim, conta para a gente aqui um pouquinho. O que mudou de fato para as empresas? O que isso traz de novo? No caso aí, Tiago,
a reforma tributária, né? Ela exige da gente aqui, ela exige de todo mundo uma análise um pouco diferente. Eu diria assim, a reforma ela vai impactar todas as empresas, tá? De uma forma positiva, de uma forma negativa, assim, todo mundo vai ter alguma modificação em termos de competitividade, né? E isso vai precisar ser, as empresas vão precisar lidar com isso, né? No geral, de uma forma, para o mercado como um todo, de uma forma mais positiva, tá? Mas ela traz, o André colocou ali pô, aumenta o imposto, mas fica mais barato. O que que é isso, né? Então, ele exige que a gente olhe as coisas de uma forma um pouco diferente, né? Eu queria dar um exemplo aqui inicial, porque eu acho que esse é muito importante para a gente entender como é que a reforma funciona, tá? Imagina que uma indústria contrate ali um transporte, né? Ela contratou, ela paga 11 mil de frete e 1.000 ali é imposto, 10 fica com a transportadora. Mas essa indústria, ela tem que pagar os impostos também do que ela vende, tá? Aí chega o governo e diz assim, olha, sobre o transporte agora eu cobrava 10%, que era 1.000, agora eu vou cobrar 20%, 2.000. Aumentou, né? Só que isso é para o transporte. Só que para a indústria, o governo chega e fala assim: olha, eu vou deixar você agora pegar todo o imposto que foi pago ali no transporte e fazer tipo um cashback. Eu vou te dar de volta na hora de você pagar o seu imposto. Então, é como se você pegasse ali agora, ou seja, o frete subiu de 11 mil para 12 mil, o imposto subiu de 1.000 para 2.000, mas você pega esses 2.000 e abate nos 5.000 que você tinha que pagar, né? Então, o que que aconteceu? É como se você tivesse adiantado o pagamento do seu imposto aqui ao contratar esse serviço de transporte e só completado com o final, né? Então, na prática aqui é o seguinte, olha, ficou mais caro, ficou. Mas antes eu tinha um imposto aqui que era perdido. Agora ficou mais caro, mas eu pego tudo isso daqui de volta como crédito, tá? Então, tipo, usando um termo, talvez gere até alguma confusão, mas é como se eu pegasse um cashback ao contratar tudo que eu paguei de imposto que tem lá, eu vou pegar de volta e vou poder usar para pagar o meu imposto sobre aquilo que eu já vendi. Então, moral da história. Transporte ficou mais caro, o preço dele ficou mais caro. Contratar transporte ficou mais barato. Porque tinha 1.000 de imposto ali que era perdido. Agora não, esse 1.000 está com outro 1.000 junto ali, mas eu pego tudo isso daqui para pagar o meu imposto. Não é uma coisa muito simples de entender, mas com base nisso você tem um efeito gigantesco sobre toda a estrutura produtiva, sobre questões de terceirização, sobre várias questões muito importantes, tá? Então, no fundo, assim, ficou mais caro, mas foi bom para o transporte, porque, mas mudou o ganho do transporte? Não, ele continuou com os 10 mil dele, mas ele ficou mais barato para outros, Eu né? entendi. A empresa ela paga mais para o prestador de serviço, mas em compensação, o que ela abate de imposto é maior do que o valor que ela vai abater no imposto é maior do que Isso, ela pagou a mais. Então, para ela, isso. a contratação fica mais barata. Mas vem cá, Praticamente é como André, é bem interessante o ponto, porque é praticamente igual a dizer o seguinte: olha, então tá, eu vou deixar você pagar o frete 10.000 e você paga os 5.000 aqui, cheio. Pronto. É a mesma coisa do. Não, então você paga 2.000 lá no frete, quando você contratar e completa com 3.000. No fundo, tudo é 5.000. Então, esse frete praticamente assim, equivale à situação do zero. Ou seja, o que você contrata dentro de uma cadeia produtiva, ao gerar crédito para frente de todos os impostos que tem ali, é como se não tivesse tributação ali no meio. Tá? a Na prática, é como contratação, se... pelo que eu entendi, a contratação de serviço pela empresa, então, vai ficar mais barata. Perfeito, exatamente. Ou seja, você hoje, quando você contrata assim, diversos serviços, assim, praticamente todos os serviços, né? Eles têm impostos ali. Então, você tem o ISS, você tem o PIS/COFINS.
Na grande maioria dos casos, isso daqui, vamos dizer que isso daqui dê 15%, André. Se for lucro presumido, pode ser 10, assim, 5 mais 5, 5 de ISS mais 5, uns 5 total de PIS/COFINS, enfim. O fato é que com isso daqui, você tem um custo toda vez que você vai contratar um serviço, né? E poucas vezes você aproveita parte disso daqui em crédito. Com o novo modelo, é o seguinte, agora subiu, mas você aproveita crédito Mas integralmente. eu posso dizer que a terceirização, então, vai ficar uns 15% mais barato para as empresas? Aí, em muitos casos vai ficar uns 15% mais barato. Em outros casos pode ficar 10% mais barato, mas vai ficar assim. E tem um aspecto bem interessante, porque o 15% mais barato ali quase uns 10% é PIS/COFINS. E isso vai acontecer já em 2027, que essa reforma ela começa em 2027 e vai até 2033 fazendo uma transição. E o que acontece em 2027? Acaba o PIS/COFINS e entra já a CBS no lugar dela, já funcionando com crédito, com tudo. O que eu estou dizendo aí na prática? Na prática é o seguinte, já em 2027, desses 15% já fica 10% mais barato. Os outros 5 vai ser a partir de 2029 até 2033, vai ser aos pouquinhos. Mas de cara, até zerar, Tiago, mas de cara 10% mais barato. Viu, professor? Eu Tiago, tô... se a gente conseguir uma redução de 15% na terceirização, tem um impacto forte nas relações de trabalho, né, Tiago? Sim, e tem um aumento na pejotização. A gente pode considerar que isso vai acontecer, que isso pode acontecer, ou seja, A legislação também vai ficar mais barata. dá para entender É, isso, Emerson? dá para gente analisar isso nessa perspectiva também, né? Ou seja, não só a gente começa a analisar o que faz sentido ou não terceirizar, mas aquilo tinha uma penalidade de 10, 15% de imposto que vai sumir na prática, né? Até, desculpa, só abrindo um parênteses, até mão de obra temporária, né? Aí você tem 8, 10, 15% de imposto em cima de mão de obra temporária e, e aí você fica na dúvida se contrata ou não, se contrata ali aquilo some também, ela também fica mais Mais barata a competitiva. contratação de Isso. mão de obra. Mas indo ao ponto aí da questão da pejotização, sim, a lógica é a mesma, tá? O que acontece com a pejotização que é importante, tá? A pejotização, ela praticamente não vai ter mudança na questão tributária dela, porque a grande maioria dos PJs estão no Simples, a esmagadora maioria, né, de trabalhador, digamos assim, de prestadores de serviços profissionais, que é praticamente uma pessoa ali, né? Estão no Simples. E ali ele tem de carga de PIS/COFINS mais ISS, ele tem ali uns 4%, 5%, 6%, 7%. Depende do faturamento dele, depende de várias coisas. Isso daqui, agora se ele vai se manter nesse mesmo modelo do Simples ali, provavelmente, e na prática ele vai gerar o que tiver de imposto de ISS e PIS/COFINS vai virar crédito. E Então, aí, na prática, 0 a 5% aí também nos PJs, tá? você me criou até aqui uma dúvida, eu não sei, professor, se você teve a mesma dúvida. E o MEI? Porque nós estamos Ao falando meio não aqui. paga nada, Tiago. Muda O, alguma coisa ou não, né? o MEI tem R$ 3 de ISS, alguma coisa assim, 3,2. Assim, então, assim, praticamente o MEI não fica mais barato do ponto de vista tributário, porque não tem nem como ficar, né? Como disse o André, o MEI não paga nada praticamente, né? Então, mas o que eu acho interessante aí, até da provocação, André, é que a gente passa a ter, então, realmente modelos mais competitivos, ainda mais competitivos do ponto de vista tributário, né? Enfim, em relação à contratação da força de trabalho pelas empresas. Você, Isso impacta, né? Não tem. você, Emerson, falou muito até agora da questão da contratação, da força de trabalho, né, desse impacto que é gerado. Mas, e do outro lado? Do lado da empresa para investimento, né? Ou seja,
investimento em automação, talvez inteligência artificial, isso traz algum retorno para a empresa, traz algum benefício? O que você pode dizer um pouco sobre esse outro lado? Tá. Olha, na prática, tudo que uma empresa contrata de outra empresa agora vira crédito, tá? Na prática, vai ser o caso assim de 99% das situações, tá? Exceto a empresa do Simples, que está em tal situação, exceto uma filantrópica, mas na prática, né, você contratou, tudo vira crédito. Significa o quê, Thiago? Se você vai comprar uma máquina hoje, ela tem 30% de imposto, você não consegue pegar esses 30% de imposto de volta. Vamos dizer que você consiga até pegar 20% de volta, mas esses 20% às vezes, tem coisa que é em 48 meses e tal. Agora, na prática, essa máquina que tinha 30 foi para 26, você vai pagar sobre 26 e vai pegar, mas você vai pegar integralmente esses 26,5 de volta, imediatamente. O que eu quero dizer? A automação virou custo zero do ponto de vista tributário. A inteligência artificial virou custo zero do ponto de vista tributário, tá? Então, isso tem impacto também, né? Eu acho que é um bom ponto que você trouxe aí. Isso traz impacto muito direto nos investimentos, no como você vai organizar ali sua produção. Eu estou achando assim, Tiago, os companheiros, os sindicatos não estão prestando atenção nisso, não. Olha, a terceirização vai ficar mais barata, o PJ vai ficar mais barato, a automação vai ficar mais barato, né? E isso tem, gente, um impacto muito grande no que nós fazemos, que é relações trabalhistas, as relações de trabalho, né? A nova política, a nova reforma tributária vai incentivar, de certa forma, a terceirização e, de certa forma, que se invista mais em automação. Isso até é bom para a indústria como um todo, que nós podemos aumentar a nossa competitividade. É isso mesmo, Emerson? Ela tem, exatamente, ela tem esse viés de produtividade, né? Mas ela vem dentro de uma situação de mercado de trabalho complexa, né? A gente tem um país em que o trabalho formal é muito onerado. Então, isso tudo vai ter efeito, mas de fato a tendência é de mais investimentos, a tendência é você analisar melhor a possibilidade de terceirização, e isso de fato bate ali nas relações sindicais. A mão de obra, a folha de pagamento é muito onerada no Brasil, né? Mas a reforma está desonerando o serviço e a mão de obra continua sendo onerada. Então, a mão de Isso, obra vai continuar sendo cara para as empresas e o serviço mais barato. E exato. aí, só Emerson, um complemento. Só um ponto, Thiago. No caso do serviço aqui, é sempre importante a gente pensar o seguinte: você tem um serviço terceirizado, onde todo aquele ônus do CLT está ali dentro também, mas o ônus da empresa some. Isso daí é um negócio importante, né? Então, ou seja, de fato, a terceirização, os serviços em geral, ficam mais baratos. Mas outra coisa que é bem interessante nessa parte sindical, e eu acho que é um desafio grande aqui para a gente, para os gestores, né, trabalho sindical, é que as empresas, no geral, todas vão ter impactos assim muito significativos em termos de mercado. Então, vai ter empresa que em 2027 vai estar demitindo. E vai ter empresa que em 2027 vai estar contratando, ou vai estar investindo mais em automação, né? Né? Então, assim, essa variação de mão de obra, essa mudança da organização da rede de produção ali da empresa, com mais terceirização e etc., tudo é um impacto para o gestor trabalhista, assim, direto no trabalho do gestor trabalhista, né? E na relação sindical, né? Eu queria fazer uma complementação aqui ao que o professor André trouxe, que até utilizando esse teu conhecimento, né, não só tributário, mas também como já passou por executivo de relações do trabalho, quando o professor falou, os nossos amigos ali, os sindicatos, eles estão preocupados com isso, você consegue enxergar alguma preocupação, você consegue enxergar que já há algum debate dentro do meio sindical preocupado com este assunto? Não, Tiago, assim, não consigo. Eu acho que, como a reforma acabou vindo, digamos assim, de um governo, né, mais à esquerda, com mais ligação com o movimento sindical,
Então, de alguma forma, o movimento sindical ele não foi crítico à reforma e ele não avaliou as consequências diretas sobre ele, né? E, no geral, ele apoiou. E por que ele apoiou também? Você tem uma reforma que ela tem um caráter, por exemplo, progressivo. Você tem o cashback da cesta básica para quem está no cadastro único, né? Você tem um conjunto de coisas que beneficiam uma camada, né, de renda mais baixa. Então, isso tudo levou os sindicatos, o movimento sindical, a ser menos, ter uma postura menos crítica e tentar entender o que estava acontecendo ali na reforma. Então, assim, eu acho que ainda vem muita reflexão dentro do movimento sindical sobre como eles vão lidar com tudo isso, com mais automação, com mais terceirização, né? Enfim, com toda essa. Tiago, vamos entrar nos benefícios aí, os benefícios que a empresa oferece para o trabalhador. Plano de saúde, muda alguma coisa? André, você foi num ponto aí muito interessante, né? Assim, a gente tem, desde que teve a reforma, e inclusive isso foi negociado lá, né? Era o seguinte: o plano de saúde ia ficar mais barato. Por quê? Porque você ia poder aproveitar o crédito. Hoje você não aproveita. Você contratou 110 mil de plano de saúde, 10 mil é imposto, e você paga lá aqueles 10 mil e a empresa não aproveita esse crédito, né? E aí teve a reforma e a ideia era o seguinte: olha, se você tiver isso na convenção coletiva ou no acordo coletivo, vai ser 110 mil, mas você vai poder pegar esses 10 mil como crédito, tá? Esse foi uma coisa meio negociada. Isso foi falado em vários momentos, nas discussões e depois. E é interessante que eu mesmo comentei lá no GRTB, né? Olha, vai ter 10,6% de redução no plano de saúde, 3,5% na largada, etc. Mas aí, até por umas provocações do André, digamos assim, pré-podcast, né? Eu fui aprofundar até com um especialista aqui do nosso time, e a gente viu que tem uma indefinição ainda se de fato vai gerar esse crédito, tá? Tá? E aí, isso daí significa que não está claro se isso vai ou não para negociação coletiva. Tá? Eu imagino que até o final do ano, pelo que a Receita falou, a gente participou de um evento com a Receita, esse especialista nosso, e realmente entenderam que tem uma palavra ali que gera muita dúvida. Então, a Receita prometeu que vai regulamentar isso até o final do ano, né? A gente vai ficar aí no aguardo para ver se o plano de saúde vai ou não. Mas deixa eu só fazer um comentário geral sobre benefícios, que é uma coisa geral, antes da gente passar. A ideia é o seguinte: o que for para uso e consumo pessoal não gera crédito, tá? Esse é um conceito geral que tem na reforma. O plano de saúde foi um jabuti que entrou ali, né? Assim como a gente que trabalha com o setor de educação colocou lá também uma questão ligada a bolsas educacionais, né? Mas, ou seja, contrariando um pouco esse conceito. Mas tem uma palavrinha lá que eu realmente, depois de estudar bastante, não tenho essa certeza de que a gente vai conseguir reduzir o custo do plano de saúde na negociação coletiva. E quando você fala que o crédito ele só vai ser aproveitado para aquilo que não for, né, de usos pessoais, então a gente pode já descartar de alguma forma VR, auxílio creche. Isso não entra como algo que vai impactar a reforma tributária, ela impacta, na verdade, isso nas empresas e, consequentemente, isso impactaria nas negociações ou também isso continua Não. não... Tiago, tem uma coisa que é interessante. Veja bem, se o negócio do plano de saúde se confirmar que não gera crédito, então o plano de saúde vai continuar custando o que ele custa hoje, tá, para a empresa. Se gerar crédito, vai ter um ganho aí, né? No caso de outros, né, se você não puder negociar e etc., também vai custar o que custa hoje. Mas vários setores, inclusive os de mão de obra intensiva, né, fizeram movimentos para tentar também colocar lá o vale alimentação, o vale refeição, como algo que, se você negociar, você pega o crédito. Mas também está pendurado nessa indefinição. Mas nesse caso específico, eu acho que a forma como está escrita, que é tudo assim, desculpa, gente, é assim: você está com tudo negociado, surge um texto de última hora ali que ninguém
viu os últimos ajustes e o texto é votado, aprovado, e quando você vai ver, está um negócio bem confuso, né? No caso do Vale Alimentação e Vale Refeição, eu acho que o crédito vai ser assim, um imposto pago sobre a taxa de serviço da empresa, que é 1%, então é 0,26%, ou seja, é algo muito residual. Então, eu acho que não vai ter essa geração de crédito, mas eu estou aqui na base do eu acho, tá? E Assim, creche? é a nossa interpretação do, e conhecendo um pouquinho como a Receita Federal tende a interpretar as coisas, Então, e a a gente... creche? André, a creche também está indefinido se ela vai gerar o crédito, mas ela também não muda de preço, tá? Porque ela, como o setor de educação em geral, você mudou o modelo, mudou a alíquota, e etc., mas não mudou a carga tributária, então a creche não vai ficar mais cara. Tá? A creche, agora, se ela vai ficar mais barata ou não, depende dessa definição A aí bolsa de da estudo. Receita. A bolsa de estudo também não aumenta a carga. O setor de educação todo ele ficou neutro em relação ao que ele era e o que ele continua, né? E novamente, por exemplo, a bolsa de estudo não gerava crédito. Então, se continuar não gerando, continua a mesma coisa, né? Assim como a creche não gerava crédito, né? Então, tudo isso daqui é assim, se a Receita e lá o pessoal, o comitê gestor, regulamentar de uma forma que você possa negociar, e aí está lá escrito, tem que negociar com o sindicato, vários desses, outros não, mas vários estão, né? Se ela regulamentar assim, aí a gente vai, isso vai ficar mais barato, tá? Alimentação na empresa. Alimentação na empresa é uma situação semelhante, ou seja, você hoje ela não gera crédito para a empresa, tá? A ideia, eu imagino, seja que ela continue não gerando crédito para a empresa, tá? Mas aqui pode ser, tá? Pode ser que você tem que ver como esse serviço vai ser enquadrado, pode ser que você tenha algum aumento de carga, assim, pela mudança da reforma sobre esse serviço, e aí ela fica um pouco mais cara do que é hoje. Eu não sei exatamente como ela vai ser enquadrada ali. É um serviço de restaurante, e aí tem todo um tratamento diferenciado para restaurante. Eu não sei se isso vai gerar um aumento de carga. Provavelmente fique neutro, tá, André? Provavelmente. Mas o nosso, que todo mundo queria aqui era que justamente ficasse mais barato, né? Que os benefícios, mas está tudo meio pendurado nessa Tra- indefinição. Tiago, aumenta a terceirização, não, diminui o custo de terceirização, diminui a automação e os benefícios, pelo que eu estou entendendo, ainda está pendente se diminui ou não, né? Exatamente, porque os e- benefícios são serviços que você contrata, vários deles, que são serviços, bens de uso e consumo pessoal. E pelo conceito da reforma, isso não pega, né? Isso me parece um chamariz às terceirizações e às prestações de serviços, né? Mas eu acho que a gente vai precisar, É. como disse o Emerson, esperar com o tempo aí cada passo que for dado. Emerson, não sei, professor, algum outro. Eu estava pensando aqui se tinha algum outro benefício, mas na verdade eu tenho até Não, uma o outro dúvida. ele falou que é o transporte de empregado, esse daí fica mais barato para a empresa. Foi o Isso. primeiro que ele falou, né? O transporte tende a gerar crédito, então, Agora, eu tenho uma dúvida aqui, Emerson, e a gente até em algum momento já conversou sobre isso, e eu fui questionado por algumas pessoas. PLR tem algum impacto? PLR ele é relacionado aos impostos sobre a renda, né? Então, ele não está relacionado a É só esses sobre impostos consumo. do consumo, né? Perfeito. O que é interessante, você chamou um ponto aí, Tiago, que é bem interessante. No fundo, quando a gente fala assim, mas vai poder negociar o plano de saúde. Tomara que possa, assim, mais bom, enfim, a gente vai saber em breve, né? Mas eu imagino que isso, caso isso ocorra, ele vai ter uma dinâmica parecida com o PLR. Eu acho que os sindicatos devem tentar puxar mais para acordo, porque no fundo, o que que é isso?
é o sindicato podendo reduzir o tributo da empresa, que é muito parecido com o PLR, né? Nesse sentido, né? Então, talvez a dinâmica, caso isso se consolide nas negociações, é que venha uma dinâmica parecida com a do PLR para o plano de saúde, E eu tá? me lembrei de um último aqui, seguro de vida. Seguro de vida. Eu acho que seguro tem um tratamento diferenciado. Eu não creio que tenha modificado. Não, eu, sinceramente, não sei se vai gerar crédito ou não vai gerar crédito. Eu não vi isso como algo de uso de bens de consumo, bem serviço de consumo pessoal, mas Agora, professores, a gente avalia aqui, né, pelo que o Emerson está falando, exatamente esse grau de, não vou dizer de incerteza, mas de expectativa, né, sobre o que vai acontecer. Mas, Emerson, você consegue visualizar alguma coisa que já traga impacto direto agora às negociações? não. Eu acho que a gente vai ter que esperar essas definições de regulamentação. Eu acho, inclusive, se fosse o caso, precisava mudar a própria lei complementar para ajustar, o que é muito difícil, mas enfim, né? Mas, de fato, as coisas vão começar, assim, a reforma ela vai começar a pegar muito no segundo semestre de 2026, e aí você já começa a preparar, olha, 2027, o que que vai acontecer aqui, né? As coisas... e quando tiver a regulamentação, aí sim, olha, plano de saúde, se você negociar, vai ter o crédito. Opa, 2026 já vou estar negociando isso daí. Que outras mudanças você está vendo aí, tributárias, né, que podem impactar o mundo do trabalho? E antes do professor terminar, só complementando, nós tivemos agora a reoneração da folha. Tem alguma coisa por acontecer? Alguma expectativa? Eu acho que isso, aliado à reforma tributária, é muito importante, Emerson. Vamos lá, a gente viu várias coisas aqui que vão ficar mais baratas, né? E o nosso trabalho formal é muito onerado. Havia uma expectativa, né, de que, eventualmente, a reforma do imposto de renda que está em discussão, ela fosse aumentar o custo do PJ, seja tributando dividendos, etc. Isso não aconteceu. Então, as pessoas jurídicas que não ganham acima de 50 mil mensais, né, elas não vão ser impactadas. Então, essa é uma discussão que está acontecendo, poderia impactar mais essa organização do mundo do trabalho, mas aparentemente não. Mas tem um ponto que você trouxe aí, Tiago, que está bem forte, né? A questão de reoneração em cima de setores muito importantes, transporte, informática, muito setor relevante aí. E aí começa também uma discussão. Poxa, se tudo que compete com o trabalho do trabalhador está ficando mais, do trabalhador seletista está ficando mais barato, e o trabalhador seletista, né? Como é que, né? Então, eu acho que essa discussão da desoneração, a gente tem um custo muito elevado. Você tem, tanto do ponto de vista, por exemplo, dos encargos previdenciários, quanto de imposto de renda, né? Então, na parte previdenciária, eu acho que o país vai ter que enfrentar essa discussão de redução, né, do custo do trabalho, do custo formal ali do trabalhador seletista. E isso é muito importante, porque para você tirar um monte de disfuncionalidade do mercado. Imagina, você está competindo com um cara que só contrata MEI e PJ, e você todo seletizado. Como é que você compete? Aí esse cara que é MEI e PJ, ele está numa insegurança gigante, e você está para morrer pela insegurança, e você está para morrer pela Pelo custo. falta de competitividade. Então você vai criando muitas disfuncionalidades no mercado de trabalho por questões tributárias, né? A gente está discutindo aqui, o que a gente vê é que você tem uma relação muito forte em todas as questões tributárias com a questão trabalhista, né? Enfim, eu acho que essa é uma discussão que vai ser pautada, sabe? A desoneração de folha, eu acho que é algo que vai ser pautado. Maravilha. Bom, Emerson, eu acho que aqui da nossa parte, por hoje, por agora, nós estamos bem resolvidos, né? Eu acho que esse assunto deve voltar ainda, nós devemos ainda conversar muito sobre esse assunto. Então, eu queria te agradecer imensamente pelo seu tempo,
pelas explicações, pelos aprofundamentos aí em relação à reforma tributária. E, professor, obrigado também de novo pela presença, pela contribuição. Está contigo. Pode Olha, fazer o encerramento. eu saio um pouco preocupado desse nosso GRTBcast, né? E a frase que o Emerson falou no final é que, para mim, é o principal disso daí. O que compete com a mão de obra terceirizada está ficando mais barato, né? E fico assim triste porque vejo que nós, profissionais da área do trabalhista, né, e juntamente com os sindicatos, que são profissionais também da área trabalhista, nós não estamos participando, nós não estamos discutindo, nós não estamos contribuindo com isso. Muito obrigado, Emerson. Mais uma vez, a sua contribuição é importante para esse debate e vamos ficar, né? Qual o Tiago falou, né? Pode ser que a gente venha conversar de novo, até se tiverem as definições que você está esperando disso daí, tá? Perfeito. Perfeito. Bom, Esse gente, foi. eu que agradeço aí a oportunidade, parabenizo pelo GRTB Cast, eu acho que é uma iniciativa muito bacana, enfim, do GRTB, do André, do Thiago. Para mim, muito feliz de estar aqui no segundo GRTB e a vontade para continuar aí contribuindo, e muito feliz também que a GRPS Digital foi do primeiro podcast sobre IA, né? Para a gente foi uma felicidade grande. Que Agradecer é ao a André nossa por tudo. O parceira. André além de um amigo querido, é um cara que sempre apoia muito, enfim, pelo menos toda a minha carreira, tudo que eu precisei do André, ele foi sempre muito parceiro. Legal. Bom, só para finalizar aqui, então, Emerson, de novo, muito obrigado. Agradecer a parceria de sempre. Pessoal, professor, quer anunciar já? Vamos anunciar, nós estamos pensando no terceiro GRTBcast, né? E eu queria conversar, nós estamos discutindo, nós queremos conversar sobre técnicas de mediação, tá entendendo? E técnicas de negociação, tá? Mas mediação mesmo, mediação profissional, e nós estamos atrás também, né, né, Tiago, de uma pessoa que está entre os que se destaca no Brasil, no mundo da mediação, né? Com estudo em várias universidades, mestrado, doutorado, um especialista em negociação e mediação. Depois nós anunciamos o nome, né? Com certeza. Aguardem, aguardem. Então, aqui, pessoal, o nosso GRTBcast de hoje vai terminando. Importante ressaltar: reforma tributária vai além dos tributos. Vamos aguardar o que vai acontecer. Para quem nos acompanha pelo Spotify, curte, compartilhe, comente. Para quem nos acompanha pelo YouTube, curte, compartilhe e comente. A gente se vê em breve. Um abraço, pessoal. Obrigado.